Audiolivro Mordomo Eficaz: Como multiplicar os recursos com sabedoria, de Ellen G. White. Capítulo 41: Métodos populares de arrecadação. Vemos as igrejas de nossos dias incentivando festejos, glutonaria e esbanjamento por meio de jantares, quermesses, danças e festivais realizados com o propósito de levantar recursos para a tesouraria da igreja. Aqui está um método inventado por mentes carnais para conseguir dinheiro sem sacrifício. Um exemplo assim deixa uma impressão na mente dos jovens, que percebem que bingos, quermesses e jogos são aceitos pela igreja e imaginam haver alguma coisa fascinante nessa maneira de levantar verba. O jovem está rodeado de tentações. Entra na pista de boliche ou no salão de jogo para ver o esporte. Vê que o dinheiro é embolsado pelo que ganha. Isso parece tentador, um modo mais fácil de obter dinheiro que pelo trabalho duro, o qual requer perseverante energia e economia estrita. Imagina não haver nisso nenhum mal, pois jogos parecidos são utilizados para angariar fundos em benefício da igreja. Então, por que não deveria ele ajudar a si mesmo dessa maneira? Ele dispõe de um pouco de dinheiro do que arrisca investir, sonhando que pode conseguir de volta uma boa quantia. Quer ganhe ou perca, está descendo a estrada que conduz à ruína, mas foi o exemplo da igreja que o levou ao caminho errado. Ofertas defeituosas e doentias. Fiquemos livres de todas essas corrupções, esbanjamentos e festivais de igreja, que exercem uma influência desmoralizante sobre jovens e adultos. Não temos o direito de cobri-los com a capa da santidade, só porque o dinheiro vai ser usado nos planos da igreja. Tais ofertas são defeituosas e doentias e têm a maldição de Deus. São o preço de almas. Pode-se do púlpito defender festas, bailes, rifas, quermesses e luxuosos banquetes para angariar recursos para os planos da igreja. Mas não participemos de nenhuma dessas coisas, pois, se o fizermos, atrairemos sobre nós o desagrado de Deus. Não propomos apelar para a concupiscência do apetite ou recorrer a diversões carnais como meio de induzir professos seguidores de Cristo a dar dos bens que Deus lhes tem confiado. Se não derem voluntariamente por amor a Cristo, de maneira alguma a oferta será aceitável a Deus. O caráter arruinado. Trajando as roupas do céu, a morte espreita no caminho dos jovens. O pecado é coberto de ouro pela santidade da igreja. Essas várias modalidades de divertimento nas igrejas modernas têm arruinado milhares que, não fosse isso, poderiam ter permanecido corretos e tornado seguidores de Cristo. O caráter de várias pessoas tem sido arruinado por essas festas de igreja e por espetáculos teatrais da moda, e milhares mais serão destruídos. Contudo, o povo não terá consciência do perigo nem da temível influência exercida. Muitos rapazes e moças têm perdido a salvação por causa dessas influências corruptoras. Review and Herald, 21 de novembro de 1878. Doações feitas por motivos egoístas. Em reuniões supostamente cristãs, Satanás lança uma capa de religiosidade sobre os prazeres enganosos e divertimentos não santificados, para lhes dar a aparência de santidade, e a consciência de muitos é acalmada pelo fato de estarem com isso angariando dinheiro para custear as despesas da igreja. As pessoas se recusam a doar por amor a Deus, mas estão dispostas a entregar seu dinheiro por amor ao prazer e pela condescendência com ambições egoístas. Será que é porque não há poder nas lições de Cristo sobre beneficência, em seu exemplo e na graça de Deus no coração para levar as pessoas a glorificar a Deus com suas posses, que se deve recorrer a esse método com o propósito de sustentar a igreja? Não é pequeno o prejuízo ocasionado à saúde física, mental e moral nesses episódios de divertimentos e glutonaria. O dia do ajuste final de contas
revelará pessoas perdidas pela influência dessas ocasiões de futilidade e loucura. É um fato deplorável que motivações santas e eternas não tenham o mesmo poder de abrir o coração dos que se declaram seguidores de Cristo para dar ofertas voluntárias para o sustento do Evangelho, que tem os tentadores subornos dos banquetes e divertimentos em geral. É uma triste realidade que esses incentivos prevalecem quando as coisas sagradas e eternas não têm força para influenciar o coração a se empenhar em obras de beneficência. Moisés não instituiu loterias. O plano de Moisés no deserto para alcançar recursos teve grande êxito. Não houve necessidade de doação compulsória. Moisés não fez uma grande festa. Não convidou o povo para cenas de hilaridade, dança e divertimentos em geral. Tampouco instituiu loterias ou qualquer outra coisa profana dessa espécie, com a finalidade de obter recursos para construir o tabernáculo de Deus no deserto. Deus ordenou a Moisés que convidasse os filhos de Israel a trazer ofertas. Moisés devia aceitar doações de cada pessoa que desse espontaneamente, de coração. Essas ofertas voluntárias vieram em tão grande quantidade que Moisés anunciou que já eram suficientes. Deviam parar de entregar as dádivas, pois já haviam doado com abundância, muito mais do que podia ser aproveitado. As tentações de Satanás têm sucesso sobre os professos seguidores de Cristo, quanto à satisfação do prazer e do apetite. Vestido como anjo de luz, ele citará as Escrituras para justificar as tentações que põe diante das pessoas, para que sejam complacentes com o apetite e os prazeres mundanos que agradam o coração carnal. Os professos seguidores de Cristo são fracos na força moral e fascinados pelos subornos que Satanás tem posto diante deles, e ele alcança a vitória. Como Deus considera as igrejas que são mantidas por esse meio? Cristo não pode aceitar essas ofertas, porque elas não foram dadas por amor e devoção a Ele, mas pela idolatria ao ego. No entanto, o que muitos não fariam por amor a Cristo, farão por amor às finas iguarias, para satisfazer o apetite e por amor aos divertimentos mundanos, para agradar o coração carnal. Review and Herald, 13 de outubro de 1874. Repetição do pecado de Nadab e Abiú. Pessoas que se dizem cristãs rejeitam o plano do Senhor para angariar fundos para sua obra. E a que recorrem para suprir a necessidade? Deus vê a impiedade dos métodos que adotam. Os lugares de culto são contaminados por todo tipo de esbanjamento idólatra, a fim de que se possa ganhar dos amantes dos prazeres um pouco de dinheiro para pagar dívidas da igreja ou manter a obra realizada por ela. Muitas dessas pessoas não pagariam, por iniciativa própria, um único centavo para fins religiosos. Na orientação de Deus para o sustento de sua obra, onde é que encontramos qualquer menção a bazares, espetáculos, quermesses e entretenimentos semelhantes? Deve a causa do Senhor depender das próprias coisas que ele proibiu em sua palavra, das coisas que desviam a mente de Deus, da sobriedade, da piedade e da santidade? E que impressão é deixada na mente dos incrédulos? A santa norma da palavra de Deus é rebaixada até o pó. Deus e o nome de cristão são menosprezados. Por esse meio não bíblico de levantar recursos, os princípios mais corruptos se fortalecem. E assim é que Satanás quer que seja. Os homens estão repetindo o pecado de Nadab e Abiú. Usam no serviço de Deus fogo comum em vez de fogo sagrado. O Senhor não aceita essas ofertas. Todos esses métodos de trazer dinheiro para seu tesouro são para ele uma abominação. É uma devoção espúria que leva a tal invenção. Ah, que cegueira! Que obsessão existe em muitos dos que dizem ser cristãos. Membros da igreja estão fazendo o mesmo que fizeram os habitantes do mundo nos dias de Noé,
quando a imaginação de seu coração era só má, continuamente. Todos os que temem a Deus aborrecerão tais práticas por serem uma falsa representação da religião de Jesus Cristo. Review and Herald, 8 de dezembro de 1896. Generosidade não alicerçada em princípios. O pastor pode ser amigo íntimo de alguma pessoa rica, e esta pode ser muito generosa para com ele. Isso agrada o pastor, que, por sua vez, não economiza louvores à beneficência de seu doador. Seu nome pode ser exaltado ao aparecer na imprensa. No entanto, esse generoso doador talvez seja completamente indigno do crédito que lhe é dado. Sua liberalidade não proveio de um profundo e vivo princípio de fazer o bem com seus recursos, para fazer a causa de Deus avançar porque a apreciava, mas por algum motivo egoísta, pelo desejo de ser considerado generoso. Pode ter doado por impulso e sua liberalidade não ter princípios profundos. Pode ser que tenha sido comovido ao ouvir uma mensagem tocante que, no momento, o fez abrir a carteira, mas apesar de tudo, sua generosidade não tem motivação mais profunda. Dá por impulso, abre a carteira de vez em quando e a fecha na mesma velocidade com que abriu. Não merece elogio, pois é, em todo o sentido da palavra, um sujeito mesquinho e, a não ser que se converta completamente, de carteira e tudo, ouvirá a fulminante acusação: ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. Tiago 5, versículos 1 e 2. Esses acordarão, finalmente, de uma horrível autoilusão. Os que louvavam a generosidade irregular deles ajudaram Satanás a enganá-los, fazendo-os pensar que eram bastante generosos, que se sacrificavam muito, quando sequer conheciam os princípios fundamentais da liberalidade ou do sacrifício pessoal. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 475 e 476. Querido ouvinte, que em nossa oração hoje clamemos a Deus que nos ajude, nos dando sabedoria para separarmos uma parte de nossas rendas como gratidão, como pacto, como uma oferta de gratidão a Deus em reconhecimento por tudo que Ele faz, que não precisemos de outras motivações para doar, mas que doemos pela motivação do amor a Cristo. Que Deus lhe abençoe.